Sétimo ano, nós vamos falar um pouco agora de multiplicação e divisão de números racionais. Tá? É bem simples. Lembrem-se que eu estava comentando com vocês quando do início aí do módulo 6, eu comecei falando, abordando a questão de adição e subtração, que dá um pouco mais de trabalho porque você tem que fazer a fatoração para encontrar o denominador comum. Multiplicação e divisão é muito simples. Vocês vão perceber que fica bem fácil de trabalhar com números racionais, com frações ou decimais, quando nós estivermos falando de multiplicação e divisão. Bom, tem aqui depois eu vou deixar alguns exemplos para vocês que não são da apostila, mas só fazendo aqui uma abordagem para tirar algumas possíveis dúvidas que posteriormente possa acontecer. Quando ele diz aqui, pinte a fração correspondente a 1/3. Ah, professor, então tem aqui a pintura que foi feita do lado, né? Muito básico para alunos do sétimo ano. Professor, pintar 1/3. Tá, eu tenho 3 partes, 1/3. Simples, dispensa comentários. A segunda, ele diz subdivida a figura em partes iguais de forma a obter a metade de 1/3. Pinte-a. A metade de 1/3. Bom, se eu já tenho aqui, se aqui eu tenho a representação de 1/3, eu poderia fazer aqui a metade de 1/3. É só eu continuar aqui com este segmento de reta, olha, que eu tenho. Eu faria a divisão aqui. Pronto, então aqui eu tenho 1/3 dividido ao meio, então eu tenho a metade de 1/3, que é o que nós temos aqui. Eu tenho 1/3, 2/3, 3/3. 3/3 é igual a 1/2, eu tenho todo. Metade de 1/3. Então, neste caso, represente a fração que obteve com a parte pintada. Nós temos a representação aqui do lado. Mas como que nós representamos isso? Quanto que é a metade de 1/3? Essa ideia, o conectivo de, significa multiplicação. Então, ele diz, a metade, nós queremos a metade de 1/3. Então, eu posso representar assim, olha, metade de 1/3. Este conectivo aqui que eu estou dizendo para vocês, o D, ele representa uma multiplicação. Então, ficaria meio vezes 1/3. Quanto que é? Isso aqui é igual a quanto? Quando é multiplicação ou divisão de frações, eu não preciso tirar o denominador comum. Eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 3, 6. Ah, então metade de 1/3 é igual a 1/6. É uma parte de 6, que é o que nós temos aqui, ó. Ele foi dividido em 6 partes iguais e pegamos uma parte de um total de 6 partes. Então, esquematizando, nós teríamos quanto? O esqueminha dele? 1/6. O esqueminha seria metade de 1/3. O D vira multiplicação, que nós vamos chegar aqui em 1/6. Poderia ter representado isso aqui na primeira figura já. Poderia utilizar estes segmentos de reta aqui, ó. Aqui. E depois eu utilizaria este outro segmento. Uma vez que ela está dividida em 3 partes iguais, os segmentos de reta iria possibilitar dividi-las em 6 partes iguais. Aí ele pede para escolher uma parte de 6. Então, nós teríamos aí apenas 1/6. Teríamos esta região aqui, que é o que ele representa aqui embaixo. Perfeito? Essa é a página 27. Página 26. Vamos ver o que temos aí. Antes de prosseguir, parte 2, ele pede aqui, ele diz assim, dividimos o inteiro na quantidade expressa pelo denominador do divisor. Então, como assim, professor? Quantas frações de 1/8 cabem em 1 inteiro? Ou seja, 1 dividido por 1/8. 1 dividido por 1/8? Que negócio complicado. Como assim que eu vou dividir 1 por 1/8, professor? Pessoal, quando eu tenho divisão de frações, olha só que simples que fica para resolver isso. Divisão de frações. Esse 1 inteiro aqui, ele tem denominador 1. Embora não apareça, eu sei que é 1/1. Então, é 1 inteiro dividido por 1/8. Então, ficaria isso aqui, ó. 1 inteiro dividido por 1/8.
Na divisão de frações, eu conservo, eu mantenho a primeira fração, não mexo nela. 1 inteiro. E eu vou fazer a operação inversa. Quem é a inversa? Então, toda operação tem a sua inversa. A inversa da divisão é a multiplicação. Então, eu vou fazer a operação inversa. Isso sempre que eu tiver uma divisão entre duas frações. Eu mantenho a primeira fração, a operação de divisão, então eu vou usar a operação inversa aqui no caso. Quem é a inversa da divisão? É a multiplicação. E eu vou usar agora o inverso da segunda fração. Quem é o inverso de 1/8? Cuidado que não é o oposto, tá? O oposto de 1/8, quando nós falamos de oposto, nós temos lá na reta numérica o 0, então, e eu tenho 8. Quem que é o oposto do 8? O -8. O 10. Quem é o oposto do 10? O -10, porque são os números que estão aí à mesma distância do 0. O inverso, o próprio nome já diz. Quem é o inverso de 1/8? É 8 sobre 1. Então, eu vou trocar de oposição. Quem é numerador passa a ser denominador. Quem é denominador passa a ser numerador. Então, nós damos aí um tombo na nossa fração. Onde era 1/8, onde era 1 sobre 8, virou 8 sobre 1. Pronto! Multiplicação vocês já sabem resolver? Eu multiplico o numerador com o numerador. 1 vezes 8, 8. Sobre 1 vezes 1, que é 1. 8 dividido por 1, que é igual a 8. Então, a pergunta aí que ele faz aqui embaixo, olha. Quantas vezes a fração cabe no inteiro? 8 vezes. Quando eu divido 1 por 1/8, eu vou ter como resultado um número 8, tá?